Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o plano francês para enviar tropas para a Ucrânia e do alerta dado por Putin de que a Rússia responderá com armas nucleares ao envio de soldados europeus. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Na passada segunda-feira, 26 de fevereiro, durante um evento em Paris com os 20 principais aliados ucranianos, o presidente francês Emmanuel Macron disse que, no âmbito do esforço para a defesa da Ucrânia contra a agressão russa, todas as opções devem ser mantidas em cima da mesa, o que inclui o envio de soldados da aliança para a Ucrânia. Até agora, os aliados ucranianos estão se limitando ao envio de ajuda financeira e militar sob a forma de armas e munições. Mas o envio oficial de soldados sempre foi visto como um grande tabu, pois representaria o envolvimento direto da aliança naquela guerra, algo que abriria caminho para a expansão do conflito para além das fronteiras ucranianas, com o potencial de atingir os países membros mais próximos da Ucrânia e da Rússia, como Romênia, Polônia e países bálticos. E foi justamente por isso que aquela declaração de Macron causou tanta discordância interna na aliança, com o chanceler alemão Olaf Scholz se apressando em afirmar que a Alemanha não enviará soldados para a Ucrânia. No entanto, outros aliados, como Canadá e Estônia, expressaram apoio à declaração francesa, reafirmando que para garantir que a Rússia não saia vencedora, todas as opções devem ser mantidas em cima da mesa, incluindo o tal envio de soldados da aliança para o território ucraniano. A Rússia, obviamente, reagiu à declaração de Macron, com Vladimir Putin dizendo nesta quinta-feira, 29 de fevereiro, durante o seu discurso anual sobre o Estado da Nação, que o envio de soldados da aliança para a Ucrânia será respondido pela Rússia com armas nucleares. Uma declaração que segue a linha tradicional russa de fazer ameaças de emprego de armas nucleares. Mas o que o presidente Macron quer realmente dizer quando afirma que o envio de soldados da aliança não pode ser descartado e as ameaças de Putin de usar armas nucleares em resposta a isso devem ser mesmo levadas a sério ou são apenas para intimidar? Segundo o primeiro-ministro francês Gabriel Attal, há 2 pontos que são importantes destacar. O primeiro é que o presidente Macron não disse que está ponderando enviar soldados da aliança para a Ucrânia, limitando-se apenas a dizer que para impedir uma vitória russa, nenhuma possibilidade deve ser descartada, o que inclui o envio de tropas. E segundo, com relação especificamente ao envio de tropas, o primeiro-ministro francês declarou que esses soldados não se envolveriam em missões de combate na linha de frente e que ficariam limitados a missões de treinamento, operação de defesas aéreas e para a defesa de algumas fronteiras. Mas, na prática, o que seria exatamente isso? Daquilo que se subentende das declarações francesas, reforçadas por declarações semelhantes do Canadá e da Estônia, o que o presidente francês estaria propondo é que, em caso de derrota iminente da Ucrânia, alguns países membros da aliança poderiam enviar tropas com a missão de garantir a segurança da retaguarda ucraniana, uma medida que permitiria à Ucrânia empregar a totalidade dos seus militares na linha de frente. Segundo algumas fontes, cerca de 25% de todo o efetivo ucraniano de combate está reservado para missões que não envolvem o combate. Missões obviamente importantes, mas que não estão relacionadas diretamente com o esforço defensivo ucraniano na linha de frente. Dentre essas missões está, por exemplo, o controle e a segurança das fronteiras, principalmente no norte, com a Bielorrússia. É importante lembrar que foi através da Bielorrússia que a Rússia atacou a capital ucraniana logo no primeiro dia da invasão. Por isso, os ucranianos mantêm um forte contingente militar ao longo daquela fronteira, visando garantir uma resposta mais forte e imediata a um eventual novo ataque.
Outra missão importante é a defesa aérea, que no caso da Ucrânia desempenha um papel visto mesmo como essencial, tendo em vista o fato da Rússia ter à sua disposição centenas de aviões e milhares de mísseis e drones de longo alcance. Desde o final de 2022, que a Ucrânia vem recebendo sistemas de defesa aérea cada vez mais avançados. Sistemas que exigem um elevado número de militares para serem operados e mantidos. E além dessas duas missões, há também o tratamento logístico, uma tarefa que tradicionalmente envolve sempre muitos militares. Portanto, segundo o primeiro-ministro francês, o envio de soldados da aliança para a Ucrânia seria para cobrir, essencialmente, essas 3 missões, com esses militares se posicionando ao longo das fronteiras mais críticas da Ucrânia, principalmente com a Bielorrússia, operando as inúmeras defesas aéreas tão vitais para o esforço defensivo ucraniano. E também no extenuante e verdadeiramente desafiador tratamento logístico de um gigantesco arsenal de guerra na Ucrânia. Segundo algumas fontes, se todas essas missões forem asseguradas por tropas estrangeiras, a Ucrânia poderá aumentar em até 25% o número de soldados dedicados ao combate direto contra a Rússia na linha de frente. Mas, mesmo nesse cenário, com tropas estrangeiras não oficialmente envolvidas no combate direto, Putin ainda assim poderia alegar, e com razão, que a OTAN, ou pelo menos alguns membros da aliança, entraram oficialmente na guerra, e diante dessa constatação, Putin se sentiria no direito de atacar alvos dentro desses países. Um ataque militar russo, mesmo convencional, contra países como França, Canadá, países bálticos e Polônia, não passaria em branco pela aliança, abrindo caminho para ataques de retaliação desses países contra a Rússia, que, como podemos bem imaginar, resultaria em uma guerra europeia de proporções continentais. E é justamente por temer isso que muitos países, com destaque para a Alemanha, mostram-se tão negativos diante da perspectiva do envio de tropas para a Ucrânia, mesmo que seja apenas para tarefas na retaguarda. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.